Olá, muita paz. Eu desejo a todos. Lazzarini, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, pelo acolhimento. Fico muito, mas muito honrado de vê-la, né, acompanhando a gente nessa luta, nesse labor da divulgação das obras de André Luiz, das obras de Emmanuel, das obras de Kardec. É um desafio, né? São leituras comentadas e pessoas como você que nos dão a honra de estarem presentes. Eu sei que é um desafio muito grande, né? Um exercício de paciência, né? Não, eu que agradeço muito. E conforme eu prometi da última vez, Lazzarini, nós vamos fazer exatamente uma sinopse do que nós estudamos dos 50 capítulos do livro Nosso Lar, e nos fizeram uma solicitação para fazermos também o estudo Obreiros da Vida Eterna. Eu já debrucei sobre essa obra e, mais ou menos no mesmo molde que nós fizemos uma leitura comentada para fazer uma relembrança, que eu sei que você conhece bem também, Lazzarini, apenas para relembrarmos aquilo que às vezes nós já lemos há 30 anos, há 20 anos, nós estamos apenas relembrando aquilo que já conhecíamos, né? Então, fazer um resumão hoje e a partir daí, quarta-feira, vamos fazer também uma análise sobre Obreiros da Vida Eterna. Aliás, as 13 obras de André Luiz trazem informações preciosíssimas para nos preparar para a nossa inevitável viagem, né? Momentos de pandemia, muitas pessoas desencarnando, despreparadas, muitas pessoas realmente ainda presas aos corpos, à família, infelizmente, não estavam preparadas para isso. Uma pandemia que tem consumido muitas energias de muitas famílias do mundo inteiro. E, de uma forma geral, até mesmo muitos espíritas não se preparam para esse momento, né, para o momento da nossa desencarnação e para uma adaptação rápida para o mundo espiritual. Uma adaptação que pode ser rápida, né, dependendo do nosso comportamento, obviamente. Vamos lá, sinopse do capítulo, eu vou fazer capítulo a capítulo no que der e terminamos hoje, quarta-feira entramos em Obreiros da Vida Eterna. Nós estudamos no primeiro capítulo, na narrativa do André Luiz, ele vai falar exatamente sobre zonas inferiores, aquelas zonas trevosas, né, que ele encontrou após a sua desencarnação. Ele vai falar das permanentes... Ele andava sem noção de espaço, sem noção de tempo, sem para onde ir, escutava chacotas, sentia, né, exatamente nas próprias obscuridades do ambiente, muita escuridão. Então ele via muito pouca claridade logo após sua desencarnação, sobretudo, e tinha muito medo daquelas chacotas, né, aquelas risadas estridentes que davam. Então ele conta esses detalhes no primeiro capítulo, né? Outro detalhe que ele conta no primeiro capítulo é a não capacidade de ter sono. Ele não conseguia dormir, ele não conseguia realmente ter o próprio sono, né? E isso trazia mais angústia para o André Luiz nas trevas, vamos dizer assim, né? Ele, inclusive, conta no primeiro capítulo que ele esteve muito à beira da loucura, ele teve ponto realmente de perder a razão em vários momentos em que ele se viu numa condição totalmente nova para ele, como médico famoso no Rio de Janeiro, vindo de família tradicional, pessoa com recursos financeiros razoáveis, e de uma hora para outra se vendo nessas condições, né? Então ele conta que ele esteve muito próximo da loucura e perder o próprio raciocínio, além de ele estar viu muitos seres que ele considera monstruosos, que ironizavam, perturbavam a vida dele. No segundo capítulo, é só sinopse que nós vamos fazer, tá? No segundo capítulo, o que é que nós estudamos? Nós estudamos dessas perseguições do André Luiz. Ele conta que muitas vezes ele ouvia nessas chacotas dizerem que ele era um suicida, um criminoso. E às vezes até ele tentava revidar, né? Ele tentava reagir a isso daí. E outra coisa que ele lembra também é que ele percebia que os pelos deles cresciam muito, né? Barbas, cabelos desalinhados, roupas rasgadas,
outra lembrança que ele conta no 2º capítulo, né? E também a inconformação dele de ser chamado de suicida, porque ele sabia que não tinha desencarnado pelo caminho do autocídio, ele não se matou, né? Então ele sentia realmente uma afronta isso aí para ele. Era uma outra dor dele no chamado umbral. Sentia muita fome, no 2º capítulo ele conta isso, né? Muita fome, ele tentava saciar essa fome e a própria sede na lama, isso ele conta também. Ele via nesses momentos que ele chamava de manadas de seres animalescos, várias vezes ele cita isso, como seres, manadas, imagina, né? Aquele monte de seres com feições horrendas, verdadeiramente animalescas, né? E ele também diz no 2º capítulo, né, que ele não gostava muito de religião, não era muito preso à religião, mas naquele momento, do sofrimento que ele estava passando, e era muito intenso, quando ele chegou às raias da loucura, né, ele sentiu necessidade de orar. Quando ele está num limite do não raciocínio pelas perseguições, ele orou. Aí, nesse momento em que ele faz a oração, já no limite das próprias forças da racionalidade, quando ele ora, há uma resposta. Qual é a resposta, né? Surge à sua frente o benfeitor Clarencio, que está no 2º capítulo, começa esse personagem surgir no livro. O Clarencio é um ministro de nosso lar, ligado à jurisdição do Ministério do Auxílio, né? E ele surgiu lá acompanhado de 2 companheiros, 2 auxiliares, né? E recolheram o André Luiz e levaram para exatamente o complexo hospitalar do Ministério do Auxílio, lá na jurisdição do Ministério do Auxílio, de onde o ministro Clarencio é um deles. Sabendo aqui, nós vamos explicar também nessa sinopse, que cada ministério contém 12 ministros, 12 líderes, né? 12 pessoas realmente referências para os trabalhos que executam cada ministério. No 3º capítulo, ele vai fazer a descrição, né, quando ele, pela primeira vez, ele viu aquilo de uma forma muito até agradável, que era o crepúsculo, a oração crepuscular, a oração no final da tarde, né? E ele vai descrevendo, inclusive, que a oração feita todo o entardecer, que vários ministros, ou todos os ministros, acompanhavam o governador. Então ele vai falar daquele crepúsculo, ele vai falar realmente de o governador ao lado de muita luz, seguido de 72, que eram os ministros, 72 espíritos, né? Segundo ele, nesse 3º capítulo, falando que essa oração, na realidade, era acompanhada de música ao fundo, né? Música para poder manter todos na colônia Nosso Lar, no plano piloto de Nosso Lar, que nós vamos ver também na frente, são mais de 1 milhão entre adultos, entre mulheres, homens e jovens e crianças, né? São mais de 1 milhão de habitantes na colônia Nosso Lar. Lembrando que a colônia Nosso Lar é uma colônia ou uma cidade em relação a várias outras milhares de cidades espirituais. No 4º capítulo, ele vai falar daquela... Ele hospitalizado, que ele foi hospitalizado, ele recebeu aquele caldo reconfortante, ele começou a se melhorar a partir daquele caldo, daquela sopa que ele chama de sopa. Ele passou a ser especificamente atendido por um médico, um especialista, um médico espiritual. E esse médico, tanto quanto o seu auxiliar, afirmam que ele realmente era um suicida. Então há uma confirmação do seu suicídio, ele acaba tendo consciência que o suicídio dele foi um suicídio inconsciente, por causa de bebidas, por causa de vícios de uma forma geral, por causa dos estados de irritabilidade constante, da intolerância, da superalimentação da vaidade, do mundo egóico, das sombras de si mesmo. Então isso levou que fosse considerado para os socorristas como um suicida. Então ele era um suicida, e quem de nós não estaria nessa categoria, né? É só nós analisarmos, né, os vícios, os nossos descontroles, as nossas irritabilidades, né, as nossas intemperanças, a nossa falta de humildade. Tudo isso realmente acelera, antecipa uma programação reencarnatória. Aí certamente vamos desencarnar antes do tempo, né? No 5º capítulo, ele vai falar, ele vai nos informar, né, dessas internações na Câmara de Retificação. Ele explica o que é a Câmara de Retificação,
que é também um complexo de atendimento e socorro imediato, muito ligado a umbral, a região um nível mais baixo do umbral, né? E ele vai descrever vários sofredores da câmara de retificação. Além daquelas criaturas que utilizaram mal os olhos, que chegam lá sem órbitas ou com as órbitas vazias, outros paralíticos, porque não, ao se locomoverem, tiveram capacidade de locomover, utilizaram mal essa capacidade e aí se tornaram paralíticos no mundo espiritual, o que é uma informação nova. Você imagina, você anda até você desencarna e de repente você realmente se vê sem condições de motricidade, você não consegue andar. Você se torna um paralítico, como ele vai contar para nós. Existem seres também que desencarnam e chegam nessas condições, na câmara de retificação, por aberrações sexuais, chegam às raias da loucura. Ele conta casos da câmara de retificação, pessoas desequilibradas no campo do sexo, que ficam exatamente totalmente alienados lá na câmara de retificação. Então são extremas loucuras por aberrações sexuais, ele vai contar no 5º capítulo, né? Ele vai falar também dos chamados germes, esses micro-organismos de perversões da saúde divina, ligado também a esses desequilíbrios, né? Esses germes ou esses micro-organismos, né? Essas parasitoses que ele narra no 5º capítulo estão agregados ao perispírito, evidentemente, né? No 6º capítulo, na realidade, ele vai fazer alguns desabafos para o Clarencio, lembrando a vocês que eu estou fazendo um resumão de tudo que nós estudamos nesses 3 meses de nosso lar. Então, no 6º capítulo, ele vai ter saudade da esposa, da Zélia, né? Dos filhos dele também, estava com muita saudade, queria saber como é que eles estavam, naquele contato que ele teve com o Clarencio, na oportunidade de uma reunião com o Clarencio. E depois de ele ouvir do próprio Clarencio, né, o próprio Clarencio sugere para ele melhorar o pensamento, reformar a forma de pensar lá em nosso lar. E nesse sentido de mudança de pensamento, ou seja, de procurar exatamente uma autorreforma de pensamento, silenciar as próprias lamentações, não ficar reclamando, não ficar se lamentando, até mesmo a ausência da família. Isso foi orientado para ele pelo próprio Clarencio, e nós vamos encontrar esse trecho, ou esses trechos, que eu estou fazendo um resumo, no 6º capítulo. No 7º capítulo, o que ele vai trazer para nós, que eu anotei aqui? Ele vai falar, principalmente, entre outras coisas que eu acho que eu poderia destacar, os detalhes arquitetônicos, né? Ele vai falar de grandes árvores, vai falar de pomares fartos, o que é interessante, pomares fartos, ou seja, árvores frutíferas dando frutas. Porque quando você fala pomares fartos, evidentemente, uma macieira deve estar dando maçã, né? Uma goiabeira deve estar dando maçã. Fruta no mundo espiritual, porque fruta também se come lá em determinadas faixas de necessidade de alimentação, em todas as jurisdições do ministério, inclusive. Não são todos os espíritos, mas em todas as jurisdições dos 6 ministérios, se ainda tem alimentação. Então vai falar em pomares fartos, jardins que ele chama de deliciosos, as multicores, né, das harmonias das flores, maravilha essa narrativa dele também nesse capítulo. Outra coisa que nesse capítulo ele vai narrar para a gente, que é uma coisa nova, que é a ideia que nós não tínhamos ainda com mais precisão, embora obras anteriores a dele, que são animais no mundo espiritual. Ele vai falar em lindas aves que cruzavam os ares, é um termo que ele usa no capítulo, né? Vai falar também, além das árvores frondosas, dos animais domésticos. Aí nós pensamos o que seriam esses animais domésticos que existem na colônia Nosso Lar. Lisa, inclusive, dá algumas informações para ele, né? Sobre a mãe dele, que ele perguntou sobre a mãe, queria saber como é que estava o pai dele, ainda no 7º capítulo. Queria saber onde estavam os irmãos dele, não se encontraram, ele já está mais de 8 anos nessas condições. E ele perguntou pela mãe, pelos pais, e foi informado para ele que a mãe dele habitava esfera superior ao Nosso Lar, e foi exatamente por intervenção ou intercessão dela que o Clarencio foi lá, no momento que ele deu brecha para ser recolhido. Então teve essas informações. No 8º capítulo, o que ele vai falar mais para nós aqui? Vai falar uma visita que ele vai fazer ao Ministério do Auxílio. Nessa ida até o Ministério do Auxílio, né, na jurisdição do Ministério do Auxílio, ele também vai fazer narrativas arquitetônicas das largas avenidas,
vai falar do ar puro de nosso lar, ele vai falar de transeuntes para tudo quanto é lado, ou seja, muita gente andando para lá e para cá, o que é interessante também, chegar numa colônia espiritual e as pessoas andando para lá, cada um buscando as suas formas de trabalhar, mas pessoas andando para lá e para cá, como nós vamos para uma grande cidade, uma metrópole, né, em que as pessoas vão para um, para o outro, então estão se cruzando de alguma forma. Então ele faz essa narrativa no capítulo também. E aí que ele vai falar da estrutura administrativa copiada de uma outra colônia, que antes eram departamentos, foram transformados pelo governador atual em ministérios. Vai falar dos 6 ministérios, e vamos falar quais são. O do Ministério da Regeneração, que é onde ele começou a trabalhar, e até se tornar cidadão de nosso lar, ele ficou mais de um ano limpando vômitos, limpando ou próximo de fluidos fétidos, né, e etc. e tal. E foi o trabalho de subalterno, ou seja, de auxiliar de enfermagem, um médico famoso que ele foi como encarnado, mas ele se submeteu mais de um ano nesse trabalho, né? Então ele vai contar desses ministérios, que é da regeneração, onde ele estava trabalhando, embora ele tenha sido recolhido do Ministério do Auxílio, onde está o Clarencio. Tem o Ministério da Comunicação, que é aquele ministério que comunica como é que está realmente, como é que está a vida na Terra, é o meio de campo entre a colônia, nosso lar, e a vida na Terra, é o Ministério da Comunicação. O Ministério do Esclarecimento, onde estão as pessoas mais intelectualizadas, normalmente aqueles ligados à ciência exata. O Ministério da Elevação Divina, são espíritos muito mais moralizados, e os espíritos muito próximos, de ser espíritos de segunda ordem, ou seja, de segunda ordem, que espíritos bons mesmo, são aqueles da elevação, da união divina. É o 6º ministério. Tem o da elevação, né, e tem o da união divina. São 2 ministérios elevadíssimos. E cada ministério, 12 ministros. Vai falar também de que nosso lar, o Lisa que explica isso para ele, o nosso lar foi fundado na década, exatamente no século XVI, portanto, nosso lar tem mais de 500 anos, e foi fundado exatamente por aqueles chamados distintos portugueses que já moravam no Brasil, já tinham nascido no Brasil, muitos deles, né, e que desencarnaram. E, ao desencarnarem no Brasil, procuraram formar essas colônias, ou seja, dar os toques de civilização naquelas colônias de seres primitivos que existiam aqui, né? Tanto é que o nosso lar foi construído num campo magnético, já existiam construções de seres, digamos assim, seres primários ainda, seres indígenas, né, que foram transformadas exatamente naquele ambiente, lá no Rio de Janeiro, na região do Rio de Janeiro, exatamente de uma cidade civilizada, digamos assim, uma cidade bem estruturada, como é o nosso lar. No 9º capítulo, ele vai falar a questão da alimentação. Ele cita para nós o que seria essas dificuldades das alimentações, porque quando nós desencarnamos ainda vamos sentir fome. E lembrando que essa briga da comida aconteceu no século XIX, aconteceu antes de o Espiritismo surgir na Terra, que houve essa confusão lá da alimentação. Isso foi resolvido, essa questão da alimentação em nosso lar foi resolvida antes da codificação espírita, fica bem claro isso no capítulo que nós estamos analisando. Então a alimentação, ela passou a ser, como é que depois de muito trabalho, 30 anos de convencimento, vindo seres de outras colônias superiores para explicar para os moradores de nosso lar que poderia haver um outro tipo de alimentação, que seria uma alimentação através da inspiração ou inalação dos chamados princípios vitais da atmosfera, e também da água, que a água é tudo lá em nosso lar também, né? Da água misturada com, ele chamava de elementos solares, elétricos e magnéticos. A importância da água para a alimentação também lá em nosso lar. Fazendo uma digressão, eu diria que na Terra nós nos alimentamos muito mais de ar do que os alimentos sólidos. Isso é provado. A necessidade de alimento, almoço, janta, isso constitui apenas 30% da necessidade de alimento do nosso corpo físico, bem material, bem denso. Porque 70% a manutenção desse corpo aqui é pela atmosfera, pelo ar, pelo oxigênio, etc., e outros substâncias. Então nós nos alimentamos muito mais pela respiração do que por alimentos sólidos, aqui na Terra. E lá no mundo espiritual, evidentemente, nos condicionando a isso, dá para a gente se adaptar um pouco mais rapidamente a nos alimentar também de uma forma de inalação com esses elementos vitais, né? Ele vai falar do aeróbus. Eu vou explicar aqui mais ou menos o que eu pesquisei sobre o aeróbus. Seja um veículo aéreo, ele é aéreo,
Mas eu falei em levitação. Na realidade, como é um grande funicular, que é um termo que ele usa, eu vou fazer uma pesquisa do que é funicular. Na realidade, quando o André Luiz cita que é um aparelho elétrico, que é um veículo aéreo, comprido, ele é grande na realidade, e que é semelhante a um funicular, assim, bom, vamos ver o que é semelhante a um funicular hoje. E eu fui buscar veículo terreno cuja tração é proporcionada por cabos acionados por motor fixo ou estacionados, né? E que é geralmente usado para vencer grandes diferenças de nível, mais ou menos tipo um teleférico, né, que existe no Rio de Janeiro e em outros lugares existem os teleféricos. É mais ou menos aquilo que nós podemos descrever em relação ao funicular, que é o termo que o André Luiz usa e que eu também tinha dúvida se era por volitação ou se é por esse processo. Porque quando ele fala Casa das Máquinas, existem trabalhadores, operários que trabalham lá, então essa Casa da Máquina são esses motores fixos que trazem, né, esses grandes elementos, né, que, certamente por cabos, né, que levam para vencer grandes distâncias e, como aqui na Terra, usado para vencer grandes diferenças de níveis. Ver um grande rio, que é o Rio Azul, também é importante saber que em nosso lar tem um grande rio, e quando se fala em rio, todo rio, por regra, vai desembocar no grande oceano. Não fala em oceano, mas não há rio que não desemboque em oceano na Terra, dentro da geografia terrena. Nós imaginamos também alguma coisa ligada a um grande oceano, embora ele não cite. Fala de um grande rio, que ele chama de Rio Azul. É exaltada, como eu disse, mais uma vez, ratificando a importância da água. A água, aliás, há uma frase, eu não coloquei aqui, mas há uma frase em que é afirmado que água é tudo em nosso lar, no sentido de alimentação. É claro que alimentação, existe o espírito superior, não precisa nada disso. Mas os seres ainda ligados à vida terrena precisam de alimentação, a água supre tudo isso. Vamos ver agora no 12º capítulo, ele faz uma descrição do umbral, agora ele começa a falar do umbral, e ele vai mostrar que o umbral começa na Terra, ou seja, começa na crosta terrestre. Então nós, encarnados, já estamos no umbral, porque se o umbral começa na crosta terrestre, então nós já estamos no próprio umbral. Nós já estamos mergulhados no próprio umbral. Isso é uma afirmação no 12º capítulo também. Vai falar de vários núcleos, né, de malfeitores, de verdugos e vítimas nesses níveis de regiões de energias pesadas. E vai falar também de formas pensamentos ligados ao umbral, que começa na crosta terrestre. E essas formas pensamentos, né, tanto de encarnados sintonizados com desencarnados, como vice-versa, formas pensamentos que levam à morte, formas pensamentos que levam a homicídios e suicídios, formas pensamentos que ganham vida por um processo ideoplástico. Quando eu penso, eu crio alguma coisa. Então nós chegamos a bater muito nessa tecla em dizer que nós precisamos realmente aprender a pensar, porque pensamento gera sentimento, sentimento gera emoção. A emoção pode ser de violência ou de harmonia. Depende do que eu estou pensando para transformar em sentimentos e na própria emoção, porque toda emoção ela é visceral, toda emoção ela é de sensação física, né? O choro é uma emoção, a raiva é uma emoção, o ódio é uma emoção, o carinho, a tolerância, a docilidade, o afeto são emoções, são manifestações emocionais, né? 13º capítulo, o que ele fala também? Vai falar do bônus horas, que é muito interessante. Por quê? Porque o bônus horas é exatamente um bônus que se paga relativo a cada hora de serviço. Considerando que existem certos serviços em nosso lar que valem por um bônus horas de 3 bônus horas, por exemplo, a mãe, né, quem exerce a função maternal, Laura é uma delas, né? Ela acaba recebendo o bônus horas dobrado. Em vez de 1 hora receber uma bônus hora, em 1 hora recebe 2 bônus horas. E outros mais de sacrifícios intensos, de acordo com a consciência, sem obrigatoriedade. Quem trabalha nesse sacrifício, um trabalho mais sacrificial, cada bônus hora vale 3 horas. Ou seja, você, ao invés de receber 1 bônus hora por hora, recebe 3 bônus horas por hora dedicada à colônia. Também foi explicado isso também em nossas lives. No 14º capítulo, ele vai falar sobre o quê? Vai falar sobre aquela... está diante de uma mãe, inclusive, que estava pedindo a ele, né,
Não, vai dizer o seguinte: Clarencio expõe a André Luiz que pelo seu passado não poderá ser médico em nosso lar e sim aprendiz. Foi também um tapa de película no rosto de André Luiz, espiritualmente falando, porque ele achava que ele foi buscar emprego lá com o Clarencio, e o Clarencio disse: olha, embora você tenha sido médico, mas aqui em nosso lar, em função do seu passado, você tem que ser aprendiz. Você tem que aprender muito para você se tornar alguém ligado à saúde pública, à saúde de alguém. Isso aqui não é médico. O médico aqui, você é só um título. Na realidade, é apenas um currículo. Isso aqui você não é médico, né? E isso devido à rogativa de sua mãe. E graças a 6 mil... Aliás, ele acabou, o ministro Clarencio aceitou ele como aprendiz de nosso lar, recolheu ele como aprendiz de nosso lar, sugerindo ele aprender em nosso lar, porque a mãe dele rogou várias vezes, era amiga de Clarencio, muito ligada a Clarencio, né? Então ele fala, isso devido às rogativas de sua mãe e também às 6 mil consultas que ele, 6 mil consultas gratuitas, como médico famoso, ele receitou 6 mil vezes de graça para as pessoas, né? E dessas 6 mil pessoas que foram beneficiadas com essas consultas gratuitas, pelo menos 15, na realidade foi isso, durante 15 anos, pelo menos algumas dezenas delas, né? Foram 15 mesmo, foram 15 que fizeram prece a favor dele, as preces intercessórias. E, tu vê, de 6 mil, 15 lembravam dele. E ao lembrarem dele, porque ele fazia essa receita gratuitamente, foram importante para ele se tornar um aprendiz em nosso lar. Um aprendiz, não médico, por enquanto. No 15º capítulo, ele recebe a visita da mãe dele, né? A mãe dele faz aquele consolo. No capítulo posterior, a mãe dele vai informar para ele que o pai dele já estava há 12 anos nas regiões das trevas compactas, então é um nível mais baixo, não é as trevas ainda, mas é um nível mais baixo do umbral, né? Porque ele teve um mau comportamento como encarnado, ele tinha amantes, e isso é contado também nesse capítulo 16º, né? Diz aqui, quando encarnado, com ligações clandestinas, ou seja, pela vida extraconjugal, ele fez promessas que não conseguiu cumprir com essas amantes dele, né? E isso resultou exatamente em elas se tornar obsessoras dele. E isso é contado no 16º capítulo, né? E também a mãe dele, no 16º capítulo, a mãe de André Luiz, dá a notícia de suas 3 irmãs. 2 estão no umbral, uma tinha desencarnado antes, né? Quando ele era novo ele nem sabia, não lembrava disso. No 17º ele foi recolhido, ou foi hospedado na casa da mãe de Lísias. Ele lá, uma coisa que ele prestou atenção na casa de Lísias foram os livros, na biblioteca, né? Ele achou aquilo interessante, livros, ele chamou de livros maravilhosos, né? E se tem livros lá, quem é que escreve lá? Quem são os autores? Quem são os escritores? Existem os escritores lá também, bons escritores em nosso lar. Mas existem também aqueles maus escritores, né? Aqueles que, segundo ele, estimam pelo veneno psicológico. E esses que são maus escritores, que a gente sabe que um texto, um livro, acaba fazendo cabeças, né? Esses espíritos que destilam o próprio veneno da ideia são conduzidos imediatamente às zonas obscuras do umbral. E lá eles permanecem por um longo tempo, até a regeneração, e não ficar expelindo veneno através das letras, né? Através dos livros que são lá publicados. É isso que ele está falando também. No 18º capítulo vai falar, ou vai citar sobre a questão sexual, e ele diz que a sexualidade é uma manifestação sagrada do amor universal e divino. Então, tal a importância da sexualidade humana, e isso está muito ligado também às vidas afetivas de outros casos que não vamos contar aqui. Vai falar da neta de Laura, que foi albergada na casa dela, ficou uns 15 dias no umbral. E essa neta que morreu de tuberculose, a mãe dela também está com tuberculose, a mãe dessa menina, ela é irmã, evidentemente, de Laura, é filha de Laura, melhor dizendo, né? E como está recentemente desencarnada, ela foi avisada, né, de que o noivo dela, que fez promessa de fidelidade e tal, já estava ligada com uma amiga dela, né? Já estava ligada, já inclusive iria casar com essa amiga. E isso ela ficou super chateada. E aproveita-se exatamente uma lição falando sobre o amor, sobre a fidelidade, neste capítulo,
a Laura explica muito bem o que é o verdadeiro amor, o que é a fidelidade, etc. É um capítulo extraordinário. Como no 20º capítulo, nós vamos encontrar também alguns conceitos que até são conceitos desses espíritos ligados ao Ministério do Auxílio, quando eles vão fazer a matematização, ou seja, eles colocam uma matemática, ou um esquema meio matemático, né? Ou os conceitos matemáticos sobre a família, né? Sempre acoplados aos conceitos morais. Quando eles vão falar que a família, né, é um ângulo reto, né? É um triângulo de ângulo reto, né, que seria exatamente no vértice, né? Nós vamos encontrar tanto a racionalidade do homem, seria, né, e o sentimento sublimado da mulher, ou seja, a linha vertical é o sentimento feminino, a linha horizontal seria essa capacidade da racionalidade do homem. Isso dentro de uma visão restrita de seres ligados ao Ministério do Esclarecimento, quando se vai falar exatamente desses conceitos, né, morais sobre a família. Aqueles que gostam de pensar matematicamente, né? No 21º, o que ele vai falar mais? Vai explicar sobre o bônus horas, né? O que é um bônus horas? Né? Uma aquisição com um trabalho pelo próximo, a sua aplicação em nosso lar, como é que você pode aplicar o bônus horas, né? Faz uma citação também sobre a questão que Laura e o marido dela, o Ricardo, que acabou reencarnando, está há 3 anos já reencarnado, que para eles programarem a reencarnação, eles foram submetidos durante 2 anos a um processo de descobrir exatamente o que eles fizeram para programar a reencarnação. Então eles foram submetidos, foram autorizados a buscar até 300 anos antes da última existência dele para saber o que eles fizeram de errado, qual o compromisso moral deles com a Terra, e não mais de 300, porque eles não podiam ir além de 300, porque eles não aguentariam, né? Isso foi explicado também, porque se alguém tentar ultrapassar quando é fixado, você pode recuar sua mente até 200 anos. Se você tentar ir além disso, pode trazer até mesmo a loucura, é o que ele diz. Há desequilíbrios e loucura para aquele que tenta ultrapassar aquilo que é limitado com esses técnicos para a recordação do passado. Isso está no 21º capítulo também, já estudamos aqui. O bônus horas, para a mente, ele vai dar os detalhamentos dos bônus horas, né, como uma interessante contribuição ou retribuição por serviços prestados, valorizando o trabalho pelo bem coletivo. Então, se valoriza o trabalho em nosso lar, trabalho é toda e qualquer ocupação útil, através de uma remuneração, ou nós poderíamos chamar de uma retribuição ao trabalho prestado, considerando aquelas gradações, né? Determinado tipo de trabalho, 1 hora vale 1 bônus horas, outro tipo de trabalho, 1 hora pode valer 2 bônus horas, e outros mais sacrificiais podem valer 3 bônus horas a cada hora, né? 23º capítulo vai falar da inconveniência da maioria dos desencarnados terem notícias dos encarnados com os quais se ligavam, porque isso pode trazer desequilíbrio. Então há um distanciamento, né? Não porque a gente pensa que quem está nas colônias espirituais, nas cidades espirituais, estão sabendo tudo que está acontecendo aqui. Não é assim. Até para não trazer desequilíbrio coletivo. Então há exatamente essa inconveniência dessa comunicação, intercomunicação, ou essa ligação geral e direta entre desencarnados e encarnados. Isso não, pelo menos em nosso lar, na estrutura do nosso lar, isso não é permitido pela inconveniência, exatamente, da interpretação que pode ser dada dos desencarnados ao terem essas notícias dos seus parentes aqui. Isso é evitado também em nosso lar. Isso está no 23º capítulo. No 24º, ele vai falar sobre a questão da guerra, né, quando vai surgir os prenúncios da Segunda Guerra Mundial, que estava para explodir. Vai acontecer aqueles apelos, né? Aliás, um apelo muito veemente de uma emissora espiritual, que vai solicitar voluntários para assistência para aquela coletividade terrena em defesa, ou seja, pedindo espíritos que tenham capacidade e robustez, né, para poderem ajudar as coletividades encarnadas que estão na iminência de uma guerra, então que eles pudessem estar aqui para dar uma força, para ajudar, para minimizar a dor que a guerra provoca na coletividade, né? No 25º capítulo, ele vai falar o que mais? Vai falar sobre as sugestões de Laura, mostrando, olha, André, você vai, trabalha, você vai, aprende, você observa, etc. Mas procure não ser muito curioso. E o André Luiz, de vez em quando, ele falhava nisso, né? Ele disse que a curiosidade, ela pode levar a muitas coisas boas. A curiosidade sadia é mãe de grandes realizações, mas a curiosidade, por curiosidade, ela é nefasta, ela é prejudicial.
E nós vamos ver um momento em que o André Luiz foi prejudicado pela sua curiosidade, com aquela católica que desencarnou, falando do padre, falando das confissões, e aquilo ali foi uma inconveniência total, daquela mulher que foi resgatada pelos samaritanos, né? 26º capítulo, ele vai falar sobre as câmaras de retificação, né, que é uma região de muito sofrimento, já falamos lá anteriormente, seres, né, com órbitas vazias, paralíticos, enlouquecidos, etc. O que ele vai falar mais? Ele dá a descrição arquitetônica da câmara de retificação, fala que os hospitalizados são necessitados, na realidade são aqueles que são os socorridos nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Eles passam pela câmara de retificação. O André Luiz não passou, não. O André Luiz já foi direto para um complexo hospitalar de um outro ministério, que é a do auxílio. A câmara de retificação fica no Ministério da Regeneração, segundo André Luiz. No outro capítulo, que é o 27º, ele vai falar sobre... ficou impressionado com o sofrimento da câmara de retificação. Ele usa alguns termos interessantes: milionários da sensação física transformados em mendigos da alma. Aqueles que se deixaram levar pelo desequilíbrio, sobretudo quando se fala sensações físicas, os prazeres que o corpo proporciona, acabam se transformando em mendigos espirituais. É isso que ele usa em algum momento ao ver o que ele viu daquelas vítimas ou aqueles sofredores da câmara de retificação. Ele também, de uma forma espontânea e com uma certa humildade, ele se propôs a fazer a limpeza dos vômitos dessas almas sofridas, né? Aquelas substâncias negras, aquelas substâncias fétidas, né? Aqueles fluidos venenosos até, que eram expelidos por aqueles espíritos sofredores, né? E que eram beneficiados com o passe. Ele limpava também aquilo com Narcisa. Então, veja, o André Luiz, por mais de um ano, trabalhou fazendo isso, limpando o chão, limpando vômitos, limpando fluidos venenosos, com mais de um ano que ele recebeu, né, recebeu do próprio Clarencio o título de cidadão de nosso lar. É uma glória, né? Mas para chegar lá, muito chão que ele percorreu. No 28º, ele vai falar exatamente sobre... Ele aceitou trabalhar no período noturno, isso ajudou muito, né, nos seus bônus hora. Ele não foi atrás de bônus hora, mas ajudou muito o André Luiz. No 29º capítulo, ele vai falar sobre aquela questão do Francisco. O Francisco era uma dessas vítimas da câmara de retificação, que desencarnou por imprudência, extremamente preso ao corpo, excessivamente apegado ao corpo. Desencarnou no desastre provocado por ele mesmo e ele não quis deixar o corpo, ficou preso ao corpo, não aceitou o corpo morto e só se afastou do corpo quando aqueles vermes, né, começaram a carcomer os seus órgãos. Aí ele começou a ficar horrorizado com aquilo, ele acabou fugindo do cemitério, mas ele acompanhou o corpo dele até no sepultamento. Ficou muito preso ao corpo, não foi um suicida, mas ficou muito preso ao corpo, era muito apegado ao corpo. E esses vermes que estavam devorando os seus órgãos acompanharam ele, estavam acompanhando na mente dele, na câmara de retificação, por muito tempo. No 30º capítulo, nós vamos ver a questão daquela disputa de heranças, né, daquelas 4 personagens, né. É uma disputa familiar, deixou muitas... houve até eutanásia, no caso, um dos filhos acabou provocando, era médico, né, provocou a eutanásia e fez com que a vítima da eutanásia ficasse com muito ódio da família por interesses financeiros de um dos herdeiros, que foi exatamente esse médico. Isso está no 30º capítulo. No 31º vai falar daquela mulher, né, que tenta entrar pelos fundos, né, vamos chamar assim, entrar pelos fundos do nosso lar, chegou a passar por uma das cancelas, por uma das fronteiras, e o chefe da fiscalização do posto de vigilância não permitiu que ela entrasse. Ela é considerada uma vampira, uma verdadeira vampira. E ela foi contida, inclusive, até a Narcisa ficou meio assim: poxa, mas e a caridade, né? E foi explicado para ela, porque se houvesse admissão nas dependências do nosso lar daquela vampira, evidentemente ela traria aos pacientes lá internados graves problemas, porque se via exatamente nela que era uma vampira e que Narcisa não conseguiu ver, 58 pontos negros correspondentes ao igual número de abortos que ela praticou. Uma aborteira, né? Embora ela tinha especialidade na ginecologia. Era uma profissional também nessa área. No 32º capítulo também vai falar dos grandes salões verdes por toda parte, lá no Ministério da Regeneração, esses parques de árvores acolhedoras, exatamente onde eram realizadas as conferências ministeriais. E esses parques, esses grandes jardins, né, foram criados por inspiração do ministro Veneranda. Ela
para André Luiz, o espírito que, eu acho que ainda hoje em nosso lar, é que tem maior número de bônus horas, e ele dá até um número de que tem 1 milhão de bônus horas, ou seja, 1 milhão de horas de trabalho útil em 200 anos de atividade em nosso lar. 200 anos de trabalho ininterrupto, sem férias, sem folga, sem nada. Isso é ministra veneranda, né? No 33º capítulo, vai falar, ele fica assustado quando ele vê seres encarnados relativamente bem evoluídos, ou seja, bem moralizados, que vão e têm autorização para ir ao nosso lar. Porque tem gente que toda noite está sonhando, eu fui ao nosso lar. Não é assim. Ir para uma colônia, uma cidade espiritual, tu tem que ter autorização, tu tem que ter estrutura moral, tu tem que ter leveza perispiritual, tem que ter muitos ingredientes. E um desses dois que visitaram até assustou o André Luiz, né? E ele ficou sabendo que eram encarnados em visita ao nosso lar por autorização, mas espíritos que estavam realmente já muito preparados para visitarem nosso lar. Aí chega um Jorge da vida, eu fui hoje ao nosso lar. Não é assim. Ali não é casa da mãe Joana, não. As coisas nós temos que ter o pé no chão, botar o nosso pezinho no chão. Não vamos acabar com as fantasias de céu, os anjinhos, não. É pé no chão. O nosso lar é para botar o nosso pé no chão. Não ficar com fantasias, né, eu vou desencarnar, vou para nosso lar. E daí? O nosso lar é um mundo material com uma essência diferente da nossa, mas também, mesmo assim, não é para qualquer um. Tu tem que ter uma certa experiência, alguns estágios, etc. André Luiz, como médico, há mais de 1 ano trabalhando, limpando vômito. Aí eu vou para lá, não, eu sou amigo lá do ministro, vamos parar de bobagem, tá? O movimento espírita também é muito cheio de fantasia, a verdade é essa. Em passeio, ele vai ver também os cães, né? Além dos pomares que eu já citei, as ibis, são aquelas aves belas que ele chama também. Ela vai falar das equipes socorristas no 33º capítulo, que é aquela caravana dos samaritanos, né? Que faz aquelas incursões no umbral. Nesse momento que ele viu, foram 29 que foram recolhidos, né? No 34º capítulo, ele vai falar, aliás, numa dessa recolhida, dessa senhora, que ele acabou realmente falando muita besteira, foi muito imprudente, abre um diálogo improdutivo com ela, né? Foi advertido por Narcisa. No 35º capítulo também, ele acabou encontrando, né, um que o pai dele realmente destruiu, levou à bancarrota, mas que acabou, que era o Vieira, né, que acabou pedindo perdão no seu arrependimento. Para mim, é uma das sublimes, é um dos trechos mais sublimes da obra, quando o André Luiz pede perdão para ele, a esse que o pai dele levou à bancarrota, né, e acabou sofrendo muito materialmente, mas que fazia parte também desse grupo de caravaneiros, né, dos samaritanos, que recolhiam lá os seres do umbral. No 30º capítulo, 36º, vai falar... uma coisa interessante que vai falar nesse capítulo aqui é sobre... Ele dorme e tem um sonho. Então, como sonho, ele sai do corpo perispiritual, o que é interessante, que merece muita observação nossa. Se ele teve um sonho no mundo chamado extrafísico, ou na reticidade, ou em nosso lar, e vai para uma esfera mais elevada, ele foi com que corpo? No perispírito não, o perispírito estava lá. Mas ele foi com outro corpo, porque o perispírito tem vários envoltórios. O perispírito não é uma coisa monolítica, ela tem vários envoltórios. Nós podemos, até buscando o Allan Kardec, eu fui buscar Allan Kardec exatamente na questão, na página 25, aliás, o próprio André Luiz, na Evolução de Dois Mundos, ele vai falar de um tal de corpo mental. Isso está lá em Evolução em Dois Mundos, é um livro mais técnico. E eu fui buscar, mas que corpo poderia ter o André Luiz ter saído do perispírito? E ele mesmo fala no livro Evolução em Dois Mundos desse tal de corpo mental. Pode ter sido esse corpo, né, que foi até a região superior, a nosso lar, encontrar com a mãe dele. No 37º, ele vai receber aquelas mensagens extraordinárias sobre a palestra de Veneranda, que ela vai falar sobre o pensamento, e o pensamento como força essencial em todo o universo, ou seja, que o pensamento é capaz de gerar o que é bom, o que é ruim, mas que o pensamento é tudo no universo. A Veneranda faz essa palestra. No 38º, ele vai falar também sobre o caso do Tobias, né, que o Tobias era um caso engraçado assim, estranho. Ele tinha casado 2 vezes e as 2 esposas estavam morando lá com ele, né, e essas 2 ex-esposas, uma era realmente a esposa, a outra iria casar com uma outra pessoa ligada a ela, né? Mas o André Luiz achou aquilo dali, né? Essa convivência estranha na cabeça dele, dentro dos preconceitos dele, e foi explicado para ele o que era aquilo. No 39º capítulo também, a Laura, ela lembra também da família com saudade, ela tem algumas explicações sobre... O próprio André Luiz vai falando dos quadros, o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da Terra.
No 40º vai se falar sobre as câmaras femininas, que o André Luiz estava curioso para conhecer, e ele foi conhecer lá na Câmara de Retificação o departamento feminino e acabou encontrando exatamente um espírito de nome Elisa, que era uma ex-empregada doméstica da casa dele, do qual ele se aproveitou, né, no campo sexual, né, de uma forma irresponsável, e ela estava sofrendo muito lá, teve sífilis, morreu de sífilis, e chega a citar, e é um momento, como depois ele se comprometeu com ela a ajudar, enquanto estiver em nosso lar, vai ser a pupila dele, né? Mas foi realmente um encontro interessante. No 41º, a questão do rompimento da Segunda Guerra Mundial, se fala do espiritismo. No 42º, o governador, por causa da guerra que estava eclodida na terra, ele faz uma convocação, inclusive chamando a atenção para que não houvesse medo entre os habitantes do nosso lar. O medo é um dos piores sentimentos humanos, não temos que ter medo. Não temos que ter temerário. Temerário é você enfrentar o perigo sem ponderar o perigo, não é isso. Você tem que usar coragem. Coragem é agir com o coração. Então, é não ter medo. Então, ele classifica o medo como um dos piores inimigos da criatura humana. Isso o governador, numa palestra que pela primeira vez o André Luiz viu frente a frente, né? Lá, com o governador, 2.000 vozes entoaram aquele famoso hino, Sempre Contigo, Senhor Jesus, está lá também nesse capítulo. E assim vai. Ele informa também o governador da necessidade, em face da Segunda Guerra Mundial, de serem convocados assim, voluntários que se apresentem para o trabalho com coragem, sem medo, em torno de 30.000 servidores. Até André Luiz, eu vou, você não vai não, porque você não está preparado, meu irmão. Isso foi falado para ele também. Lembrando que em nosso lar tem um pouco mais de 1 milhão entre adultos, jovens, mulheres, homens e crianças. Evidentemente, elas não poderiam ser agredidas pela invasão de muitos milhões de espíritos desordeiros que sairiam em função da guerra e invadindo uma colônia como o nosso lar. Então, esses voluntários tinham que tomar conta, vigiar os muros com fortaleza, com aqueles, né, existem instrumentos que emitem dardos, né, magnéticos para a proteção magnética de nosso lar. Senão vira bagunça. Vira bagunça, aí há uma invasão das trevas lá, um umbral invade lá, acaba nosso lar. Então tem que ter esse tipo de vigilância. Vai falar no 43º também sobre o quê? Sobre os horrores da guerra ainda, e lembra o espiritismo, nesse momento aqui na Terra, da importância do espiritismo em função da própria guerra, que pode consolar as almas. No 44º vai falar das trevas como regiões, e vai falar inclusive que existem regiões de sofrimento que estão abaixo da crosta terrestre, que ele chama de trevas, né? Onde os espíritos jazem por séculos e séculos. Umbral é o céu para esses espíritos que são extremamente revoltados, com muito ódio no coração. Eles vão para regiões abaixo da crosta terrestre. Quando falo abaixo da crosta terrestre, é a crosta terrestre, seja abaixo dos vulcões, abaixo dos continentes, abaixo dos oceanos, crosta terrestre, né? Então vão para baixo disso aí, são seres que ficam por lá por séculos e séculos nessas condições. Depende do ódio, né? Deus não pode fazer nada, é o livre-arbítrio das pessoas. Infelizmente, odeiam, né? Se odeiam, né? Ele foi conhecer o campo da música no 45º capítulo, né? Ele fica extasiado com a beleza musical tocada lá, ou executada por lá, naquele ambiente profundamente espiritualizado. No 46º capítulo, ele vai falar exatamente sobre o sacrifício da sua mãe, que ela sentiu exatamente a necessidade de reencarnar, visando amparar o ex-marido, né, aquele que traiu ela várias vezes, mas ela estava disposta a fazer isso. E ela disse para o André Luiz até não concordou, mas ela disse que precisava disso, fazer isso para ajudá-lo, né? E inclusive se colocando na condição de futura mãe daquelas ex-amantes do marido, né? E é uma situação realmente, é um sacrifício de mulher muito grande, o tamanho do coração dessa mulher, desse espírito, né? E com o André Luiz, meu Deus do céu, o que é minha mãe? É o tamanho dela, né? No 47º capítulo, vai mostrar a programação da reencarnação da Laura, a mãe de Lísias, né? Nesse momento, ela estava nesse 47º capítulo, ela estava 2 dias da reencarnação, foi na ida do preparativo da reencarnação dela, na concepção aqui na Terra, aqui na crosta terrestre, que o André Luiz acompanha o Clarenço para visitar a família dele. Então, houve a despedida. No 48º, há aquele culto extraordinário na casa de Lísias, né? Aquele momento em que o Ricardo vai até o mundo espiritual, há um fenômeno de materialização, vamos dizer assim, né? Uma criança de 3 anos,
volta à sua condição adulta, numa grande, um globo de cristal, consegue conversar com as filhas, aquele hino maravilhoso foi cantado em homenagem a ele, está no 43º capítulo, mas é interessante, né, essa invertida de forma de reuniões mediúnicas no plano espiritual, né? Ao contrário, é uma coisa maravilhosa também. No penúltimo capítulo, ele vai à casa dele, né, e ele começa realmente encontrando as coisas muito diferentes, uma esposa casada novamente, né, o marido atual muito doente, ele, inclusive, doente e obsidiado também, né? O André Luiz sentiu um vazio, meio roubado no coração, no seu sentimento. Viu uma das suas filhas sintonizando espiritualmente com ele, falamos isso também, né? E ele conseguiu colocar em prática os ensinamentos que ele aprendeu trabalhando 1 ano, limpando vômito, etc. tal, lá na Câmara de Retificação, e acabou realmente falando mais alto o amor que explodiu no seu coração, vendo a ex-esposa, a Zélia, né, e agora também o maridão dela atual, como irmãos, e conseguiu realmente ajudá-lo, e aí ele deu um salto de qualidade na vida dele, um salto de sentimento, um salto de evolução muito grande na sua evolução. E nós terminamos exatamente no momento em que ele recebe o título de cidadão do nosso lar. Né? Ele colocou em prática, como eu disse, o que ele aprendeu, né, sobre esse amor ao próximo. Ele socorreu, como disse, né? E, enfim, ele acabou exatamente recebendo esse título nas mãos do próprio Clarencio, tornando-se efetivamente já agora cidadão permanente de nosso lar. E ele foi até recepcionado, é contado nesse último capítulo, né, com centenas de pessoas, né, declarando coisas maravilhosas para ele, e ele realmente se colocando como tal, como cidadão de nosso lar. É claro, eu fiz um resumão muito rápido em função da nossa live, que no Instagram não pode passar de 1 hora, senão nós perdemos a gravação. E a ideia era essa, é um resumão, só para a gente lembrar tudo que nós já falamos nesses 3 meses de estudo de André Luiz. Quarta-feira nós vamos debruçar agora sobre Obreiro da Vida Eterna, agora com uma forma mais tranquila, né? Aqui eu fui muito rápido. Resumão é rápido mesmo, né? E vamos para quarta-feira fazer, então, Obreiro da Vida Eterna. Quem puder nos apoiar em oração, mesmo que não esteja presente aqui, posteriormente, né, repassar, porque isso, repassando uma mensagem dessa, pessoas que não são espíritas, têm um contato desse, pode ajudar muito, né? Ajudar bastante as pessoas que desconhecem essas verdades que nós estamos aprendendo aqui. É mais por aí. Um ótimo final de semana para vocês todos. Muita paz, com desejo, gratidão também, Lazarine. Que nós possamos continuar nesse grande labor. Eleusa, um grande abraço para vocês todos aí, tá?